Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. É um texto bastante conhecido dos irmãos. E o versículo chave que eu elenquei aqui é o versículo B, 5, parte B. Vou ler o 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Onde compraremos pão para esses comerem? Contextualizando essa pergunta de Jesus a Filipe, a gente pode dizer hoje, né? Onde conseguir emprego? Onde haverá recursos para os problemas de saúde? Os remédios são caros. Onde irá parar a situação econômica do país? Perguntas essas, irmãos, que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E a grande pergunta aqui que Jesus fez a Filipe é: como alimentar aquela multidão de 5.000 pessoas? Onde compraremos pão para esses comerem? O tema que eu quero tratar nessa noite junto com os irmãos é superando os problemas, as adversidades. Atualmente, nós temos visto aí um evangelho, como o pastor sempre fala, do fast food da fé. Um evangelho muito fácil, onde os problemas passam longe dos púlpitos, onde o que é pregado é apenas a bem-aventurança não espiritual, mas de ordem material, onde pregam que se você vem à casa do Senhor, Deus vai te dar tudo. Essa retórica hoje da igreja dos últimos dias, dessa igreja que prega apenas para o quê? Arregimentar membros, ter igrejas lotadas, cheias, mas com poucos compromissos diante do Senhor. Logo, a retórica tem que passar longe da cruz, do pecado, dos problemas que cercam o dia a dia dos cristãos. Eles não pregam sobre isso. Antes, eles pregam o quê? Que por nós sermos filhos de Deus, Deus vai dar o melhor. Esse é o teor da pregação. E logo quando esses irmãos se veem em dificuldade, começam a questionar: que Deus é esse? Meu Deus. Começam a questionar, porque eles ouvem uma pregação dizendo que esse Deus supre de todas as necessidades. Mas só que essa pregação não faz sentido na vida dessas pessoas. E no texto que nós acabamos de ler, o Senhor coloca um problema grande para ser resolvido.
está lá em Mateus 14:15, Marcos 6:36 e Lucas 9:12, nós vemos ali que a primeira reação dos discípulos, quando ele viu aquela multidão toda ali esperando, eles chegaram para o Mestre Jesus e falaram: olha, despede o povo para que eles vão às cidades circunvizinhas, comprem pão e se saciem e se alimentem. Vocês vão abrir lá em Mateus 14:15, Marcos 6:36 e Lucas 9:12, nós vamos ver que nesses três textos o teor é exatamente esse. Os discípulos chegam diante de Jesus e pedem para que ele peça para que as multidões vá até as cidades comprar alimentos. E no versículo seguinte, Jesus foi categórico, imperativo, e falou para esse discípulo: dai-lhes vós de comer. Aleluia, Jesus. A resposta de Cristo aos discípulos foi que ele deveria dar àquela multidão que comer. Aleluia, Jesus. Aqui no Evangelho de João retratou de forma diferente. Jesus já chega e fala: onde compraremos pão para que se comerem? O interessante, irmãos, é que o ser humano, isso é biológico, quando nos vemos em meio aos problemas, a primeira coisa que nós temos, a primeira reação é fugir dos problemas. Ninguém gosta de problemas. Logo, quando nos advém algum problema difícil, a nossa reação é fugir do problema, é não entender os problemas. Foi o que os apóstolos fizeram aqui: ó Senhor, despede eles. Eles vão para as cidades circunvizinhas e ali eles vão se alimentar. Amanhã ou depois eles voltam para cá. Isso era comum, a multidão seguir a Jesus. No texto de Mateus relata que Jesus, ao ver aquela multidão, se encheu de íntima comunhão, de íntima compaixão. Ele teve compaixão por aquelas pessoas, porque eles seguiam de cidade a cidade, buscando a Cristo, buscando o quê? Algo que alimentasse a sua alma, buscava o alimento da parte, buscava o quê? Saúde para os enfermos. E nós, na igreja, será que nós nos comportamos que nem aqueles discípulos? Quando nos advém um problema, qual que é a nossa reação? Fugir? E o texto que nós lemos, nós vamos estar comentando algo ao que Deus ensinou aqueles discípulos e que vai nos ensinar hoje como nos comportar diante dos problemas. Aleluia, Jesus. Então a grande questão é: por que Deus nos coloca diante de problemas que parecem insolúveis? Esta é a questão. Se Deus é um Deus que tem todo o poder de resolver tudo, por que Deus permite que os problemas nos sobrevenham? Quanto aqui já não questionou a Deus? Por que Deus permitiu que os problemas viessem? É natural, irmãos. É natural no ser humano. Nós somos fracos, limitados na nossa forma de entender como Deus age, de ver o que Deus faz. Os apóstolos, os discípulos já estavam numa caminhada com o Senhor. Eles já tinham tido experiências e mais experiências do Senhor. A essa altura do campeonato aqui, Deus ressuscitando mortos, curando, expulsando demônios. Mas eles são colocados numa prova a qual, de forma lógica, não teria como eles entenderem. Imagina só, 5.000 homens, e a Bíblia fala aqui apenas de homens. Quantas crianças e mulheres não haveriam naquele local? Imagina
falando, era impossível saciar a sede, a fome e a sede daquelas pessoas. E por isso os discípulos, eles deram uma resposta humana. E nós? Por que Deus permite que as adversidades venham sobre a nossa vida? E elas virão. Assim como o pastor, na semana passada, o pastor deu uma aula para nós, ele falou sobre a lógica da vida. Alguns dos assuntos que ele falou. A lógica da vida. A lógica da vida faz que nós tenhamos os problemas. De todo tipo de ordem. E nós devemos estar preparados para esses problemas. Como se preparar para esses problemas? E aqui o texto apresenta alguns passos ao qual o Senhor Jesus passou aqui para os discípulos. O primeiro deles é: por que Deus permite? No versículo 7, Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um dele tome um pouco. Felipe aqui estava falando que para alimentar aquela multidão, 200 dinheiros, em outra tradução fala em 200 denários. E um denário era o preço por um salário de dia de trabalho. Ou seja, o que Felipe estava falando aqui, olha, nem se trabalhasse 200 dias, se uma pessoa trabalhasse 200 dias, o dinheiro não era suficiente para alimentar aquela multidão. Ou, em outras palavras, nem se 200 pessoas trabalhassem apenas um dia, seria o suficiente para alimentar aquela multidão. E aqui é um problema tanto de ordem financeira, porque não tinha dinheiro, quanto econômica, porque não teria nem como trabalhar. Era um problema de duas ordens. A primeira coisa, quando Deus nos coloca diante das adversidades, é nos posicionar delas, tentando achar soluções. Foi isso aqui que Felipe estava tentando. Felipe, ele estava tentando entender a situação aqui e uma forma para resolver. Só que, como nós comentamos anteriormente, era inviável. Tanto porque não tinha dinheiro, como também não tinha como trabalhar. Então, quando Deus nos coloca os problemas, é para que nós tenhamos capacidade de pensar e achar soluções. É o primeiro fator. É esse. Deus permite para que nós paremos e tente achar uma solução para isso. Nesse caso aqui era uma solução que não era inviável, não tinha como. O segundo passo é que quando Deus nos coloca diante de uma situação que nós não tenha condições de resolver, é que Ele quer interferir com um milagre. Aleluia, Jesus. Deus quer fazer um milagre em nossa vida. E como Deus vai fazer um milagre? É através de um problema, irmãos. Não tem como Deus agir na nossa vida de forma milagrosa se não for através de um problema. O versículo 6 diz o seguinte, mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus, quando chegou para Filipe e falou: olha, onde compraremos pão para esses comerem? Jesus já tinha a resposta, Jesus já sabia o milagre que ia acontecer. E é assim na nossa vida também. Quando nos sobrevém um problema que a gente não consegue, que é insolúvel, que nós não temos capacidade de resolver, Deus já tem a solução. Deus já tem a solução. Mas aí entra o terceiro passo. Mas então por que ele vem? Por que ele traz esse problema? Se ele já tem a solução, por que ele traz o problema? Porque ele
quer manifestar o tipo de fé que é a nossa. Qual é o nosso tipo de fé? Qual é a nossa qualidade de fé? Será que nós acreditamos realmente naquilo que servimos? O versículo 9 ele diz: olha, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Qual é o tipo de fé? Qual que é o nosso tipo de fé? Realmente o que é dois peixes e 5 pães para alimentar uma multidão? Qual que é o tipo de fé? Deus trouxe um problema. Seria fácil aqui Jesus despedir a multidão, mas não. Deus permitiu que viesse o problema. Ele estava com os discípulos, para que os discípulos pudessem fazer parte da solução também. Aleluia, Jesus. E assim na nossa vida, os problemas vêm porque eles fazem parte, eles são inerentes à nossa vida. Todos têm problema, todos. Uns maiores, outros menores, mas todos nós temos problemas, porque os problemas são inerentes à vida do ser humano. O próprio Senhor Jesus, dizendo aos seus discípulos, falou: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aleluia. Tem de bom ânimo. Eu venci. Os problemas são inerentes ao ser humano. O reino dos céus é conquistado à força. Os problemas vêm, mas o Senhor vem com a solução. Mas a solução do Senhor, ela está atrelada à nossa fé. Os discípulos aqui, quando viram apenas aqueles 5 pães e 2 peixes, eles falaram: mas como que isso vai ser possível? Mas que é isso para tantos? Que é isso para tantos? Talvez você tenha um problema aí, Deus está mostrando uma solução, e você fala: Senhor, mas o que é isso? O que é isso para o meu problema? O Senhor sabe que somos fracos, somos limitados, e é por isso que o Senhor deixou a palavra dele para nós, para que a palavra dele venha o quê? Venha produzir fé em nossa vida. A palavra do Senhor, ela vem nos limpar dos nossos pecados, e ela vem o que? Também produzir fé. Então aqui, o Senhor permitiu que eles participassem daquele problema, para quê? Para ver o tipo de fé que era deles. Porque, irmãos, ver milagre não produz fé. Sinais não produz fé. O que produz fé é a nossa comunhão com o Senhor. Aqueles discípulos, eles estavam com o Senhor, estavam andando, eles viam mortos sendo ressuscitados, eles viram pessoas sendo curadas, e mesmo assim, eles ainda estavam o quê? Eles não tinham a fé no Senhor Jesus. Eles vivenciavam dia a dia com o Senhor. E nós? Nós temos a palavra do Senhor, podemos meditar nela de dia e de noite, e é isso que o salmista diz: meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Para quê? Para que quando viessem os dias bons, podemos alegrar o Senhor; quando virem dias maus, alegrar o Senhor. Mas quando vem os dias maus, o que nós fazemos? Nós começamos a murmurar, reclamar que o Senhor só nos dá problema,
deu um problema. E aí Deus começa a ver qual é o tipo de fé que nós temos. Quarto passo. Por que Deus permite que venham os problemas na nossa vida? Para revelar que os nossos problemas, antes de serem nossos, são dele. É o que diz o versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele e disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Antes dos discípulos verem o problema, Jesus já tinha visto o problema. Antes dele falar que o problema era dos discípulos, ele já tinha tomado aquele problema para si. E assim na nossa vida também. Antes dos problemas chegarem para nós, Deus já sabe tudo. E Ele permite que os problemas venham para Ele fazer parte da solução. Ele é parte, Ele é a solução. Só que Ele não é sozinho, Ele quer que nós que tenha a nossa parte também. E a nossa parte o que é? Fé, que Ele pode resolver. Ele só precisa de nós o que? Fé e paciência. Porque Ele, no momento certo, Ele vai resolver, Ele vai entrar com providência. Mas Ele quer uma atitude nossa. Ele quer uma atitude. Para quem está desempregado, qual que é a atitude que Deus quer? Se levante todo dia cedo e vá procurar emprego. Porque Ele vai abrir a porta. Ao que está doente, que ore, que no momento certo Ele vai entrar com a cura. Ou se não é para cura, é para a glória de Deus, Deus vai levar. Mas o Senhor sabe todos os nossos passos. E a certeza, e aqui é a certeza que no momento certo Ele vai entrar com providência. Quantos aqui não tem testemunho do Senhor? Quantos aqui não podem dar testemunho do Senhor no momento de dificuldade, que o Senhor entrou em providência e pôde louvar e agradecer a Deus? Mas é um momento em que Deus precisa ter um particular conosco. E o particular conosco, na maioria das vezes, são os problemas. O problema é quando nós nos colocamos no quê? Frágeis diante do Senhor. Quando tudo está bem, nós podemos bater no peito, está tudo bem, não temos problema. Nós só buscamos o Senhor apenas de forma religiosa. Mas quando tudo vai mal, é nesse momento que nós nos dobramos nosso joelho e nós começamos a orar ao Senhor, buscar a presença do Senhor, e aí Ele começa a agir, e aí nós começamos a nos alegrar, porque é no momento que nós somos fracos. Deus sabe que somos fracos. Deus sabe. Mas é necessário nós nos comportarmos, é necessário chegarmos até a presença do Senhor. E os problemas é o caminho que Deus leva para que chegamos até a presença dEle. Primeiro passo, como nós falamos, Deus permite para que os problemas venham para posicionar diante dEle. Segundo, o problema é a chance que Deus tem para interferir, para realizar um milagre na nossa vida. Terceiro passo, com os problemas é manifesto para Deus o tipo de fé que nós temos, não apenas para Deus, mas para nós. Porque achamos que temos fé, só que quando vem a primeira tempestade, a gente já fica. Então isso serve para mostrar para nós que a nossa fé, ela não está alicerçada. Que nós devemos buscar mais o Senhor. Quarto passo, para revelar que
nossos problemas não são nossos apenas. Antes de serem nossos, é dele. Ele permitiu que viesse o problema e ele vai interferir, realizando a cura, realizando milagre, abrindo porta, no momento certo, no tempo certo. Há um tempo, é o tempo de trabalhar de Deus, e para cada um Deus trabalha de uma forma diferente. O que é para mim é diferente para o pastor, para o Luizinho, para o irmão. É o tempo de Deus, o tempo é dele. O que cabe a nós é confiarmos nele, é buscar a presença dele. É para isso que Deus permite que apareçam os problemas insolúveis. Talvez seja difícil compreendermos com a nossa mente limitada, mas o que Deus quer para a nossa vida, já foi conquistada na cruz do Calvário, com a salvação. Já foi conquistada. Até chegar ao céu, até chegar o momento que estaremos diante do Senhor, passaremos por problemas, por lutas, mas é necessário perseverarmos, sabendo que em todos os momentos Ele está conosco, sejam eles bons ou maus, mas Ele está conosco, ao nosso lado, nos ajudando, nos direcionando. Mas para fazer isso é necessário que nós abramos o nosso coração e deixamos Ele agir. Os problemas são para a bênção, não para a maldição. E aí é uma forma de interpretar. O pessimista, ele vê mal em tudo, mas o otimista não. Ele vê o problema e fala: não, Deus vai agir, Deus vai atuar, e eu vou louvar ao Senhor. Mas isso é fé. O Senhor não apenas mostrou o problema, Ele mostrou a solução aqui no texto. O versículo 10, o Senhor fala acerca da solução. E é interessante aqui que a solução do problema passa pela organização e avaliação. Ele diz: e disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Veja só, irmãos, havia apenas 5 pães e 2 peixes, e havia uma multidão. Parece loucura. Nós, olhando e sabendo o resultado final aqui, a gente não consegue entender a situação. Mas quando nós meditamos na palavra do Senhor e tentamos nos transpor aquela realidade, a gente fala, os discípulos lá vendo, manda sentar um ao lado do outro, porque agora eu vou alimentá-los. Organizou, ele avaliou. O que Jesus está falando aqui, é o seguinte: quando nós estamos num momento de problema difícil, nós devemos parar e avaliar a situação. É difícil, quando vem a tempestade, a gente fica atordoado, né? A gente não sabe o que fazer, né? A primeira coisa que vem é falar: Senhor, como que eu vou me livrar disso daqui? A gente perde um pouco o sentido, o rumo de tudo. Mas o que o Senhor Jesus está falando aqui, quando advir os problemas difíceis, para, respira. Só que isso daí só é possível fazer quando a gente tem fé no Senhor. Quando a nossa fé ela não está alicerçada no Senhor, a gente não consegue ver nada. A gente só vê um problema na nossa frente. A gente perde o apetite, perde o sono, né? A gente perde tudo, perde a vontade de viver, perde tudo.
quê? Porque a gente não consegue enxergar uma saída. Nos sobrevém um problema e a gente fica sem rumo. Por mais que o pastor fale, por mais que os irmãos olhem, que a gente vá, a gente não consegue ver saída. Por quê? Porque a nossa fé não está alicerçada no Senhor. E aí é um problema de cunho pessoal. Aí Deus mostra para nós o tipo de fé que nós temos. Mas aqui Jesus falou para os discípulos: olha, assentai os homens. E o que Deus tem falado para nós? Sossega, para. Será que nós temos ouvido a voz do Senhor? Aí é comum a gente começar a ir nessa igreja, naquela outra igreja, porque aquele cura, porque aquele... Não é assim, irmãos. É o Senhor Jesus. Quem precisa parar somos nós. Parar, sossegar, interpretar a situação e falar: Senhor, eu não tenho nada, eu não consigo nada, é com o Senhor. É o Senhor que tem que agir. Me dá estratégia. Se é um problema financeiro, o que eu tenho que fazer? Me dá estratégia, me fala o que eu tenho que fazer. E Deus vai nos orientando, passo a passo, como fez com os discípulos aqui, o que fazer, até o milagre se concluir. Então o primeiro passo aqui é parar, respirar e orar ao Senhor. Senhor, o que eu tenho que fazer? Se colocar diante do Senhor. E o versículo 11, ele é tremendo, porque ele nos ensina várias coisas que Jesus fez aqui. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixinhos, quanto eles queriam. Aqui ele fala, Jesus, o que ele fez? Mandou, desceu ave do céu, que nem lá no deserto? Não. Ele usou apenas os recursos que ele tinha. 5 pães e 2 peixinhos. Não brotou nada da terra, ele usou apenas 5 pães e 2 peixinhos. Não importa o que recurso nós tenhamos, se muito ou pouco, Deus vai usar esses recursos. É o pouco que temos é que Deus vai fazer acontecer o milagre. É no pouco que temos. É no pouco que temos. Só que aqui, o que é interessante é que, além, o que Jesus fez? Ele usou, ele foi grato a Deus por esse povo. E aqui é o segredo. Ele orou a Deus. Ele deu graças a Deus porque ele deu graças ao Senhor porque ele só tinha 5 pães e 2 peixes. Será que é isso que nós fazemos? Ou nós murmuramos a Deus porque não temos nada? Nem assim não é mais fácil murmurar a Deus? Ah, Senhor, mas o que eu ganho é pouco. Por que o Senhor não abre uma porta melhor? Nós temos queixas e mais queixas contra Deus. Não é assim? Só que aqui o que Deus fez, o que Jesus fez aqui para realizar o milagre, um pouco que ele tinha, foi dar graças. Agradecer a Deus porque ele tinha só aquilo. E aqui é uma grande lição para nós. Quando nós começarmos a agradecer a Deus por aquilo que Ele tem nos dado, Ele nos dará algo a mais. Aleluia, Jesus. Porque o segredo é agradecer a Deus em todos os tempos. Esse é o segredo. É difícil, é fora da lógica humana,
Mas é assim que se resolve o mundo espiritual. Toda vez que nós murmuramos, é a brecha que Satanás tem contra nós. Mas quando nós começamos a agradecer a Deus, assim como Jesus fez aqui, Deus, Ele se compadece da nossa situação, e Ele entra em favor da nossa situação, porque o Senhor sabe até o momento que nós aguentamos, até o momento que as nossas forças aguentam, porque quando chega um momento, Deus fala: para, agora eu vou entrar. Mas até chegar nesse momento é necessário nós agradecermos a Deus. Mas só consegue agradecer a Deus quando a nossa fé está alicerçada no Senhor. Os irmãos percebam que tudo é uma questão de fé. Porque a fé é ver o invisível. É não estar preso às circunstâncias que nos vêm. Não é a nossa vista, não é até onde nossos olhos alcançam, mas é ir além disso. Porque o coração só pode ser agradecido a Deus quando ele consegue ver o depois. Os irmãos estão entendendo? Quando eu começo a ver o que depois, o que Deus vai fazer, eu começo a agradecer ao Senhor. Porque isso é fé. Porque depois que aconteceu, agradecer não é mais fé, já aconteceu. Mas devemos agradecer. A fé, ela é o combustível para realizar um milagre. Aleluia, Jesus. Porque sem fé, não tem como a gente, Deus se compadecer da gente. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o que está escrito lá em Hebreus. Então, a única forma de a gente agradar a Deus e agradecer a Deus é pela fé. Tudo é uma questão de fé. E isso é algo pessoal. E a fé vem pelo ouvir a palavra, ler a palavra, vivenciar a palavra do Senhor. Só que isso é algo individual. Eu não posso dar a minha fé para os irmãos, nem os irmãos a vossa fé para mim. É uma questão individual de cada um para com Deus. Então, Jesus usou apenas os recursos que tinha. E quais são os recursos que Deus tem na nossa vida para realizar o milagre? Quais são os recursos? Será que Deus tem ouvido o agradecimento das nossas bocas? Para realizar o milagre? Para realizar aquilo que nós queremos? Será que Ele tem ouvido isso dos nossos lábios? Ou é a mesma coisa que Ele ouvia lá atrás, dos judeus, quando está lá em Amós, que fala: olha, me louvam com os lábios, mas os corações estão longe de mim. Será que muitas vezes nos comportamos igual a eles? Viemos a igreja, louvamos a Deus, mas nosso coração está longe. E aí não tem como ter fé. Não tem como ter fé. Porque a fé, ela é manifesta no momento de problema, de perda, de adversidade. É nesse momento que nós vemos se temos fé ou não no Senhor. Outra coisa aqui também nesse versículo: investir o pouco para suprir grande necessidade. Era pouco, 5 pães e 2 peixes, era um pouco, mas só que supriu grandes necessidades. É assim que Deus faz na nossa vida, irmãos. É no pouco que temos, é que Deus vai suprir as nossas necessidades.
é no pouco, não é no muito não, é no pouco. Ser fiel no pouco que no muito te colocarei. Devemos ser fiel com nossas ofertas, com nossos dízimos, para que Deus venha cumprir essa palavra. É com pouca coisa que Deus quer fazer grandes coisas. Outra coisa que eu vejo também, irmãos, é que aqui o milagre do Senhor não partiu apenas só de Jesus. Os discípulos participaram ativamente. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Passou pelos discípulos. Eles foram parte integrante do milagre. E é assim que Deus faz a nossa vida. Nós devemos ser milagre na vida dos outros, uns dos outros. Aqui houve um milagre e todos participaram conjuntamente. Apenas com 5 pães e 2 peixes. Houve a ação de Deus dando graças ao Pai. Jesus dando graças ao Pai. E o milagre aconteceu. Versículo 13. 12. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolheram os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. E quando estavam saciados, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estavam saciados apenas por 5 pães e 2 peixes. E é interessante aqui que o Senhor fala: olha, recolhei os pedaços que sobrejaram. Versículo 13: recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram e o que haviam comido. Ainda sobraram 12 cestos. De 5 pães sobraram 12, alimentaram mais 5.000 homens e sobraram 12 cestos. E qual que foi a ação sobrenatural do Senhor aqui? Apenas dar graça. Jesus deu graças ao Pai. Dê graças. Deus sabe o problema que você tem passado. Deus sabe a sua luta. Mas dê graças ao Pai. Antes de ser sua, é dele. Ele permitiu. Para quê? Para que você possa ser provado na sua fé. Meu Deus. A solução aqui foi dar graças ao Pai. Jesus deu graças ao Pai para que o problema fosse resolvido. Concluindo, irmãos, os problemas devem ser encarados e resolvidos. Versículo 6. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Quando Jesus falou isso a Filipe, ele já sabia tudo o que ia acontecer, mas ele estava experimentando, ele sabia que ia ser resolvido. Os problemas, eles precisam ser encarados de frente. Não é fugir dos problemas, é encarar de frente e serem resolvidos, porque é o Senhor que está conosco. Nós não conseguiremos nada sozinhos, não. Mas se nós estiver com Cristo na nossa vida, alicerçada na nossa fé, os problemas serão resolvidos. Ainda que não sejam da forma que queremos, mas vai ser da forma que Deus quer. Os problemas virão e serão resolvidos se estivermos firmes com o Senhor. Para finalizarmos,
Os problemas podem gerar benefício. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 5,3 que para nós gloriarmos na tribulação. Gloriar na tribulação parece loucura, né, irmãos? Gloriar na tribulação. Mas o mesmo apóstolo Paulo fala que ao homem natural ele não discerne as coisas espirituais. É loucura. Isso é só para os espirituais. Gloriar nas tribulações, dar glória a Deus nas tribulações, é loucura. Como agradecer a Deus? Mas isso é para os espirituais só. Não é para o homem natural. O homem natural, ele vai maldizer, vai murmurar, vai reclamar de Deus. Mas os espirituais vão gloriar a Deus. Por quê? Ele diz, sabendo que as tribulações produzem a perseverança. É através das tribulações, dos problemas, que a gente vai se aproximando mais de Deus. Aleluia, Jesus. Esse é o caminho, a estrada para chegar até o Senhor. É difícil entender isso? Sim. Ao homem natural é difícil. Parece loucura. Vai na contramão do nosso entendimento lógico. Vai na contramão. Mas esse é o caminho do Senhor. E quando nós começamos a entender isso, a nossa vida passa a ser melhor. Por quê? Porque nós começamos a vivenciar o cristianismo. O que é ser cristão, de fato? Não esse cristianismo ao qual é pregado, onde diz que o cristão não pode ter lutas, não passa por problemas. Não, a Bíblia, e eu acabei de discorrer aqui um evento que diz que passa por tribulação, sim. Nós passamos por tribulações, por problemas, só que nós temos um Deus, nós temos o Senhor Jesus que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco. Agora a grande questão que fica é: será que nós estamos com Ele? Ele está conosco, mas nós estamos com Ele? E aí vem os problemas, e aí a gente verifica se estamos ou não com Ele. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que essa palavra, que o Espírito Santo ainda possa falar com os irmãos ainda. Nessa palavra, saiba que o Senhor está conosco. Assim como Ele estava com os discípulos dele, Ele está conosco, nos ajudando. Só que Ele quer que nós paramos, que nós raciocinamos, não com a nossa mente humana, que só consegue ver problemas, não, com a nossa mente espiritual. E o que é a mente espiritual? É a fé. É que consegue ver além, consegue ver no escuro. Quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, e o Senhor começa a falar ao nosso coração, aí começa a produzir fé. E aí sim, nós começamos a trilhar o cristianismo da forma que o Senhor quer. Vai ser menos traumático. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que o Senhor possa ainda falar mais ao coração dos irmãos. Amém.